Olá, meus amigos, aqui estamos de volta no dia 26 de janeiro de 2023. O assunto mais importante do dia, eu acho que continua sendo a crise humanitária e sanitária da reserva Yanomami, que ainda não produziu nenhum efeito realista a respeito da gravidade desses crimes. Nada, ninguém pagou por nada, ninguém responde por nada. Vamos tratar disso, vamos tratar também da denúncia contra Carla Zambelli por uso de arma de fogo. A nova declaração da moça que foi estuprada por Dani Alves, o gênio do pandeiro, no ônibus da seleção da CBF. E por fim, eu vou citar um artigo bastante importante de Merval Pereira, do Globo, presidente da Academia Brasileira de Letras, denunciando a fake news do Lula em relação a um assunto que eu tratei ontem aqui, né? O impeachment legal de Dilma Rousseff, o maior desastre da história da Republiqueta brasileira, até aparecer o sucessor do sucessor dela, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Eu quero agradecer a você que continua me prestigiando, que me vê, que defende a minha posição acima das polarizações e que reconhece que eu não sou imparcial. Eu tenho o lado do cidadão, da cidadania. Eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita, e não sou obrigado a defender alguém porque ter criticado o outro. No Brasil, por enquanto, eu só encontro motivo para crítica para tudo que é lado que chega à cúpula do Estado brasileiro. Meus amigos, a destruição, a fome e a crise sanitária provocadas pelo garimpo ilegal que assolam o povo Yanomami atingem pelo menos outros 13.161 indígenas que vivem em 5 territórios do Pará e do Amazonas. São os povos Kayapó, Munducuru e Yanomami, né, os mais impactados pela exploração ilegal de ouro, de acordo com o monitoramento realizado pela Mapbiomas. O UOL e a Folha de São Paulo, é claro, né, que são da mesma empresa, têm divulgado isso. E tem divulgado também um assunto que começa a aparecer, né? A presença dos militares entre os que levaram propinas dos madeireiros ilegais e, sobretudo, dos garimpeiros assassinos. Meus amigos, Bolsonaro e Damares Alves têm tudo, provocaram o máximo possível para que venham a perder a imunidade. Aliás, o Bolsonaro não tem mais imunidade. Eu desconfio que o que ele tem mesmo é a promessa de que será mantido a salvo. Pelo menos é o que indica o fato dele continuar nos Estados Unidos, e sobre isso nós voltaremos a tratar aqui. Mas eles precisam perder a imunidade, no caso dela que tem mandato, e serem presos, no caso dele também. Se não na justiça daqui, que é muito leniente em relação principalmente a chefões políticos, no Tribunal Penal Internacional de Haia. É isso aí. O Lula e o PT não são fregueses lá do Tribunal de Haia, não estão sempre apresentando e sendo bem recebidos as suas reivindicações lá? Por que é que não pediram ainda? Né? Bom, o prazo para o uso do visto oficial por Bolsonaro tem fim em 4 dias. E eu não tenho visto notícia de que o Itamaraty, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tenha já pressionado o governo americano, o Biden especialmente, para extraditá-lo já.
esse assunto é tocado na entrevista que eu vou publicar amanhã, depois de amanhã, sábado, dia 28, no Neumann Entrevista, né, que está voltando ao ar depois das minhas férias, né? É com o Ney Lima Figueiredo, cientista social, assessor de presidentes da República, como o Fernando Henrique, e de entidades como a Fiesp, a Febraban, etc. O Bolsonaro tornou-se uma presença tóxica nos Estados Unidos. Antigos apoiadores fogem de encontros com ele, segundo o noticiário dos jornais aqui no Brasil. E por causa disso, o Michele já está anunciando aí que vai voltar ao Brasil antes do marido, né? Um dos meus leitores, que mora inclusive lá nos Estados Unidos, o Ofir de Toledo, pergunta uma coisa interessante, que eu quero repassar a pergunta dele. Por que o Três Loucas? Porque ontem eu li um texto publicado pelo grande biógrafo Lira Neto no Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. O Lira Neto é cearense, mas no momento está fazendo pesquisas para uma biografia, o novo livro dele, na Europa, segundo me informaram. Pois bem, a pergunta é o seguinte: onde estavam o PT, o PSDB, o MDB, quando o Bolsonaro apresentou há 30 anos um projeto extinguindo a reserva indígena Yanomami? Já falei disso, falei da Cláudia Andojá, o projeto era do Fernando Henrique, não é nenhum comunista, né? Ou vocês acham que o Fernando Henrique também Fernando Henrique não, Fernando Collor de Mello é comunista, né? Por que o Bolsonaro não foi punido quando no processo do impeachment de Dilma, ele, em vez de justificar o voto no impeachment da ex-presidente petista, ele preferiu elogiar, louvar, bajular o canalha, o torturador, o assassino Brilhante Ustra da sua ditadura militar. E daqueles também que por aí ficam dizendo: a ditadura militar não houve nada, não dá. Eu quero saber o seguinte: por que ele não foi? Não, por que ele não foi punido quando foi provado que ele planejou atentados contra quartéis e o aqueduto de Bangu, como revela o livro do grande repórter Luiz Macluf de Carvalho. É bom você estar atento à entrevista do Ney, que o Ney faz uma revelação. Eu não vou dar o spoiler aqui não. O Ney faz uma revelação importante sobre esse atentado a partir da revelação feita pelo Macluf, né? A necessária reação a essa descoberta que foi revelada numa demonstração que a imprensa brasileira anda caducando, hein? É preciso ouvir o Lira Neto para contar uma história que aconteceu em 1992, 1993, que o Bolsonaro tinha feito esse decreto, todo mundo falando aí que eram índios venezuelanos, né? A fake news imperando, né? Mas não tem fake news só do lado do Bolsonaro não, viu? Hoje tem um artigo muito interessante do presidente da Academia Brasileira de Letras, que é um jornalista, eu trabalhei com ele no Jornal do Brasil, o Merval Pereira. Ele escreve no Globo: vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Ele está comentando essa frase do Lula diante do Alberto Fernandes, também de esquerda, na Argentina. Isso é uma mentira, é um fake news, segundo lembra muito bem o Merval. E eu digo mais: cadê o Ricardo Lewandowski nessa história? Quem presidiu a sessão do Senado, como manda a Constituição, para o impeachment da Dilma foi Ricardo Lewandowski, o amiguinho da família do Lula, aquele em cuja família a Marisa Letícia, primeira mulher do Lula, trabalhou como babá. Cadê o Lewandowski, o Lula? Onde é que está a ação do Lewandowski no impeachment da Dilma para você falar em golpe?
eu quero até pedir a você licença para citar um parágrafo do Merval. Se houve alguma coisa fora da legalidade no impeachment de Dilma, foi a manobra do senador Renan Calheiros, referendada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para evitar a perda de direitos políticos da presidente derrubada, com uma leitura distorcida do artigo constitucional que transforma automaticamente a autoridade impedida em inelegível. Coube ao, eu vivo dizendo isso aqui, repito o Merval, coube ao eleitorado mineiro caçar pela segunda vez a ex-presidente, não é presidenta não, viu? Não é presidenta, nem é neutro, né? Presidente é presidente mesmo, com E, né? Mas outras palavras que terminam com E para não ser nem masculino nem feminino, esses identitários são ridículos, na verdade. Pois bem, Eduardo Cunha foi mesmo um golpe de sorte. Ele falou, o golpe, fora o Merval eu já citei, né? Aí vem agora a entrevista do Eduardo Cunha sobre o golpe que o Lula falou, isso foi um golpe de sorte, né? De fato, o Lula, esse assunto é também tratado na entrevista de sábado com o Ney Figueiredo, o Lula fez um excelente primeiro governo, quando podia ter melhorado em relação, piorou muito, tentando agora repetir a Dilma, que foi um fracasso e que deixou o país no miserê, né? O mesmo aval fiasco, viu, Merval, também para o Haddad. O Haddad perdeu uma tentativa de se reeleger no primeiro turno, para o João Dória. Para nenhum político importante de São Paulo, a prefeitura, porque ele foi o pior prefeito da história de São Paulo, superando Celso Pitta e outros, né? Pois bem, e também perdeu agora para o Tarcísio de Freitas, no maior estado do país, que é o estado de São Paulo. Eu quero pedir desculpa por falar em São Paulo. Eu quero pedir desculpa porque ontem eu disse, eu sou a favor de quando é bi, quando é tri, quando são campeonatos seguidos. Palmeiras ganhou campeonatos seguidos. Eu formulei mal a frase e quero reiterar que o Palmeiras é bicampeão mesmo em qualquer critério. Já se adotou no Brasil o critério de qualquer 2 campeonatos, seja seguidos ou não, ser bi, 3, tri. Não começou isso em 70. O Brasil, pela definição exata da gramática, não foi tricampeão em 70, nem hoje pentacampeão. Não, o Brasil teve campeonatos esporádicos. Palmeiras não, Palmeiras ganhou em 22 e 23, é bicampeão seguido e é o melhor time de garotos aí do Brasil. Já que eu falei da entrevista do meu amigo Ney Figueiredo, eu também vou falar do domingo, que eu reestreio aqui, o Dois Dedos de Prosa, com o poeta Paulo Mendonça. O poeta Paulo Mendonça lançou um livro chamado Poemas Insanos, que me mandou, eu agradeço muito a remessa do livro por ele, e eu vou fazer uma entrevista para o domingo, no Dois Dedos de Prosa com ele. Antes de terminar, quero deixar essa notícia e deixar um abraço para todo mundo que continua acompanhando com firmeza esse canal, que quer saber da verdade, não quer saber de negócio de ter lado, de não ter lado. Não, se você é a favor de alguém, então é contra o outro. Não, aqui não tem essa não, aqui é jornalismo mesmo, hein? Pois é, agora hoje os jornais tiveram que engolir a notícia importante que o Lira Neto deu e com a qual eu abri o último vídeo aqui antes desse. E vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!